Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Cerca de 100 escritores e escritoras passarão pelo Flitabira, participando de palestras, debates, aulas, espetáculos e sessões de autógrafos para todas as idades: infantil, infanto-juvenil e adulto. Em um palco montado na área de gastronomia, acontece a primeira edição do Festival Literário de Viola Caipira, com alguns dos mais destacados violeiros do país. Todos eles escritores. São Fabrício Conde, Ivan Vilela, Marco Lobo, Marcos Assunção e Roberto Correia, em shows e aulas espetáculos. O Flitabira se orgulha em ser o palco da entrega do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, outorgado pela União Brasileira de Escritores, à autora Conceição Evaristo. A cerimônia será realizada no sábado, dia 4, às 21 horas. Logo em seguida, Conceição participa de uma mesa de debate com a ministra Carmen Lúcia. Outras atrações compõem o festival, como a exposição Portinari Negro, instalada na Praça do Oreão, composta de 42 reproduções de telas de Cândido Portinari, expostas em painéis de 2 metros de altura. O tradicional concurso de redação mobilizou a comunidade estudantil da cidade com o tema Escreva para o Poeta, em que os concorrentes, de idades que variam entre 6 e 18 anos, redigiram cartas endereçadas a Drummond ou fizeram desenhos seguindo a temática. O prêmio será entregue no sábado, dia 4, às 10 horas. O encerramento do Flitabira, no domingo, dia 5, será dedicado à programação infantil e infanto-juvenil, com debates, recreação, lançamentos de livros e muita brincadeira na Praça do Centenário, aqui onde a gente está. Acompanhe o festival nas redes sociais pelo @Flitabira. A programação completa dos 5 dias do evento pode ser conferida no site flitabira.com.br. Convido agora para subir ao palco o presidente do Flitabira, Afonso Borges. Gente, boa noite. A alegria estar aqui com vocês, a alegria também estar com as pessoas que estão nos assistindo pelo Brasil e mundo afora pelo YouTube. Toda a programação do Festival Literário Internacional de Itabira é transmitida desde o primeiro momento. Falando nisso, eu estou brincando aqui com meu querido amigo Marco Antônio, prefeito dessa cidade, que este é o primeiro festival literário de Itabira, apesar de estar na terceira edição. Porque o primeiro a gente fez em plena pandemia, não é? Dentro da Casa de Drummond, não é, Marcos? Então não conseguimos nem fazer atividades fora. O segundo fizemos com um número muito reduzido de autores, ainda com as restrições da pandemia. Esse não. Esse presencialmente, como a Josane falou na abertura, um número grande de escritores que vêm de fora e somados aos escritores de Itabira e região. Então, esse é o conceito do tipo de festival que a gente faz. E é sobre isso que eu queria ressaltar. Nós não fazemos um festival literário onde as pessoas entram, fazem uma palestra, autografam e vão embora. A gente faz um festival literário que interfere na cidade, urbanisticamente, como esse desenho que a gente fez
de festival. Um festival que procura na própria cidade motivação para criar até fatos nacionais. É importante perceber que todo esse trabalho de sintetização das vozes do Drummond e do Portinari, que, por sinal, vocês vão ouvir aqui pela primeira vez hoje, é feito pela Unifem, pelo professor Júlio Montemor. Ele está por aí? Juliano Montemor, desculpe. E pelo Ítalo, que é o estudante dele. O professor Juliano está por aí? Não? Bem, quando ele chegar, a gente dá o devido crédito. Então, assim, além de tudo, a exposição na Praça do Areião, a valorização das crianças na forma de educação, do prêmio de redação, e tudo isso que acontece ao redor do livro. Porque o livro é importante, mas também é importante a leitura, é importante a literatura e todos os L's que passam por isso. Tudo isso aqui acontece via Lei Rouanet. É uma alegria, Fabiano, que está aqui representando o Ministério, poder falar que acontece pela Lei Rouanet. Essa lei que durante tantos e tantos anos foi vilipendiada, maltratada, né? E nessa edição de Ministério, pela Margarete Menezes, mudou de lei de incentivo à cultura para a Lei Rouanet. Deveria se chamar Lei Rouanet desde o início? Não foi chamado, não sei porquê. Então, eu falo com muita alegria que esse festival é viabilizado pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura, via patrocínio do Instituto Cultural Vale, que desde o início acreditou no nosso trabalho. Tem mais um monte de coisa para falar, mas eu sempre esqueço, então chega de conversa fiada, e eu queria agora trazer para cá, para a gente que fala com mais consistência do que eu, que é o Daniel Daer, diretor de operações da Vale. Vem aqui, Daniel, cadê você? Tá nervoso, não? Não. Eu tô. Fica um pouquinho. Para o engenheiro, né? Boa noite a todos. É um prazer aqui falar com um grupo tão seleto. Queria cumprimentar o Marco Antônio aqui pela oportunidade que nos tem dado, né? E todos vocês, os itaberanos. Eu queria dizer aqui, primeiro, que a Vale apoia a produção cultural mineira já há mais de 20 anos, né? E por isso que eu falo que é uma alegria e uma honra patrocinar desde a primeira edição, né, do Festival Literário Internacional aqui nessa cidade, e que é uma cidade que faz parte da história da Vale, onde a Vale nasceu. Então, essa importância para nós realmente tem algo muito considerável. E neste ano, né, que a gente vê um festival ainda mais potente, né, Afonso? Então, que inaugura, né, esse verdadeiro circuito cultural na cidade, com gastronomia, artesanato, festival de viola e uma grande livraria. Vimos que aqui ficou muito bonito, tá cada ano avançando mais, né? O festival ele valoriza, né, as memórias, as identidades e as culturas de Itabira, né, por meio de uma das grandes vocações nossas, que é a literatura, né, e ao ocupar as ruas da nossa cidade, né, com uma rica e diversa programação, contribui para a democratização e o livre acesso à cultura, né, que são algo que a gente valoriza demais dentro da companhia. Então, em nome da Vale e do Instituto Cultural Vale, eu quero agradecer, parabenizar, né, o Afonso Borges, o Sérgio Abranches, né, pela terceira edição do Itabira, que esse festival literário tão querido, que já entrou para o nosso calendário cultural, não só de Minas, mas do Brasil. Tá? Cumprimento também Fabiano Piúba, né, o secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério de Cultura, o Pedro Drummond, o João Cândido Portinari, que daqui a pouco vão ler as cartas trocadas pelo Carlos Mão de Andrade, né, o Cândido Portinari. Então, nós esperamos que vocês desfrutem dessa experiência literária, que o Itabira seja, mais uma vez, um sucesso, né, com muitos encontros, conversas inspiradoras. Então, aproveitem, que esse aqui é para todos nós brasileiros, né? Obrigado. Fica aqui, tá? Falando que ele ia falar melhor, queria chamar Sérgio Abranches para vir aqui falar algumas palavras. Pessoa que construiu esse festival comigo. Ele odeia isso, gente. Você fica chamando. Bom, boa noite a gente de Itabira e a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, vendo pelo YouTube. Eu vou falar muito pouco. Eu vou dizer que é uma alegria grande chegar numa cidade como Itabira com um festival literário e trazer as pessoas para o mundo da literatura
e apostando muito firmemente de que a literatura é um instrumento de mudança, é um instrumento de mudança pessoal e social. É uma forma da gente se transformar em seres humanos melhores, em cidadãos melhores e conseguir pensar num futuro melhor do que a realidade que nós vivemos hoje. Então, a nossa programação é uma programação cheia de esperança de que a gente contribua, ainda que seja um pouquinho, para mudar as coisas, porque elas não vão bem. Muito obrigado. Falou melhor que nós dois. Eu vou quebrar o protocolo, eu queria chamar uma pessoa fundamental no festival, na minha vida, eu tenho a honra de chamar de primo, João Cândido Portinari. Estou trocando as bolas, tudo que está aqui anotado. Querido. Bom, é uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Como o nosso querido falou, nós não estávamos aqui, né, na hora da pandemia, tivemos que fazer uma coisa remota, agora a gente está aqui podendo olhar nos olhos de cada um de vocês, sentir a emoção de todos nós aqui nesse momento. Então, eu desejo que seja um grande festival aqui em Itabira. Vou fazer o possível da minha parte, modestamente, para contribuir para isso. Muito obrigado. Não vou chamar aqui ao palco, não, que ela vai me matar, mas queria agradecer muito a Maria Dina Portinari. Muito obrigado, Maria Dina. Vou chamar agora o senhor Fabiano Piuba. Eu vou quebrar o protocolo de novo. Vem cá, fica aqui. Tem que chamar o Pedro primeiro. Ô, Pedro, vem cá. Depois você fala. Bom, primeiro... Bom, Pedro. Olá. Olá, como vai? Tudo bem? Professor. Olá, pessoal. Mais uma vez, a terceira consecutiva que vocês me recebem aqui. E eu estou aqui não só como modestíssimo participante, mas principalmente como um espectador atento. Então, estou muito feliz de estar aqui, conhecer pessoas novas. Já ganhei o presente da amizade do Ailton Krenak. Então, o Afonso está me brindando com muitas gratas surpresas. Eu queria agradecer a todos pela presença e pelo carinho que está boiando aqui no ar. Então, parabéns, Itabira. Prefeito Marco Antônio, muito obrigado pelo carinho de sempre. Então, vamos em frente, que a festa está boa. Não há como não fazer uma referência à generosidade, não só do Pedro, mas da família do Pedro também, em abrir todos os campos de possibilidades para que a obra de Carlos Drummond de Andrade seja não só preservada, mas avance por outras gerações. É por isso que Itabira deve, na minha opinião, tanto ao Pedro e à família, que permite que a obra e toda a palavra de Drummond seja amplamente divulgada, sem nenhuma restrição quanto à lei do direito autoral. Eu falo isso com muita alegria no coração, porque é muito raro. Tá? Vou passar a palavra para o Fabiano Piuba, secretário de Leitura, Formação Cultural, Lei Formação, Cultura, Lei do Ministério da Cultura. E desculpe tanta informalidade, viu, Fabiano? É que entre amigos pode ser assim. Temos que ser. Eu vou ler um trecho só. Beleza. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Para mim foi uma emoção quando eu estava a caminho e vi a primeira entrada no primeiro arco, prefeito. Seja bem-vindo a Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Né? E o nosso motorista que estava nos conduzindo disse que foi uma iniciativa do senhor. Eu quero cumprimentá-lo, então, em nome de todos os cidadãs aqui da cidade. É uma alegria. Eu peço licença aos troncos velhos, aos ancestrais dessa terra mineira, de estar pisando esse solo sagrado. Eu tive uma ousadia, eu vou ver se vocês vão ter paciência. Na viagem de Brasília para cá, né, eu escrevi uma carta para Carlos Drummond de Andrade. Né, e
peço licença se posso escrever, ler, compartilhar com vocês essa carta, pode ser? Então vamos lá. Você me ajuda aqui, né, Afonso? Chama-se Carta a Drummond, a Flitabira e ao povo dessa cidade, né? Já cumprimentei aqui o nosso prefeito, Marco Antônio Lage, querido amigo Afonso Borges, no nome de vocês todos que compõem o festival. Ele vai trazer o... Aí, Pedro. Representado. Está rabiscado aqui, mas eu vou ver se eu consigo ler. Tentei passar limpo, mas não tive condições. Caro amigo Carlos Drummond de Andrade, estamos aqui em sua cidade, a bela Itabira, no ano 121 de seu nascimento. Hoje começa o Flitabira. Você imagina isso? Um cara formidável, amado por muitas pessoas, por sua inteligência e sensibilidade ética e estética, inventou de fazer o Festival Literário de Itabira, justo em sua terra, Drummond. Estou falando de Afonso Borges, mineiro como você, um brasileiro e tanto, dos bons. Ele nos diz, abre aspas, o Flitabira tem força porque contém ideias, e um festival literário tem força porque expande suas premissas fortes. Conceito bem estabelecido, convidados éticos, adorei isso, convidados éticos e de qualidade, interação com a comunidade e intervenção cultural nos espaços urbanos. Fecha aspas. Ele cita Nietzsche de que ideias são forças, embora eu goste mais das percepções das palavras geradoras de Paulo Freire e das palavras germinantes que Nego Bispo cria para contrariar as palavras ocidentais e colonizadoras, gerando confluências orgânicas, diversais e cosmológicas. Mas tudo é dialógico e Afonso Borges nos trouxe para um belo encontro que nos reúne em torno da leitura, da literatura, das artes e da poesia. Mas preciso falar de outras coisas, pelo dever de ofício. Você foi um grande servidor público, que trabalhou, inclusive, no edifício Gustavo Capanema, lá no Rio de Janeiro, e vai me entender, pois ocupa um lugar hoje no Ministério da Cultura, como secretário nacional de Formação Cultural, Livro e Leitura. Você deve se lembrar que, em 1985, o nosso Carlos ainda estava vivo, no processo de redemocratização do Brasil, foi criado o Ministério da Cultura. E tivemos ministros formidáveis, como Gilberto Gil, nosso griot do futuro. Mas você acredita, se eu lhe contar, que o MINC foi extinto por um capitão de baixo clero, amante de ditaduras militares, que chegou a ser presidente do Brasil? Vou evitar análise e avaliações políticas desse contexto. Vou lhe poupar disso. Mas não se preocupe. Agora, além de inominável, ele é inelegível. Lula foi eleito presidente da República outra vez e refundou o Ministério da Cultura em seus primeiros atos, em 1º de janeiro deste ano. Aí, caro Carlos Drummond, o MINC voltou e voltou umbuto. Filosofia africana que nos ensina eu sou porque nós somos. O MINC é resultado de uma ação coletiva da sociedade brasileira e a nossa ministra Margarete Menezes tem dado o tom. A ministra Margarete Menezes é uma artista popular brasileira, mulher negra, baiana, nordestina, que inventou o gênero musical afropop. Compreende o que isso significa, caro Drummond? Em nosso país, que ainda perdura mazelas de um racismo estrutural perverso? Pois bem, a ministra Margarete Menezes tem a mesma natureza do Ministério da Cultura, diversa e criativa, democrática e cidadã, justa e solidária, bela e alegre, resistente e amorosa. E o MINC retorna com as políticas de fomento às artes, patrimônio cultural, memória, economia criativa, cidadania e diversidade, formação cultural, livro e leitura. E estamos aqui exatamente celebrando o direito ao livro, à leitura e à literatura como direito de cidadania. Portanto, a Flitabira é um ambiente para o exercício desse direito cultural e educacional. Ela promove a democratização do acesso ao livro, promove a formação de leitores, valoriza a nossa literatura e movimenta a economia do livro e da cultura em nosso país. Além disso,
movimenta a economia de sua cidade, caro Drummond, com um festival literário. Isso é formidável, não é mesmo? Por aqui, caro Drummond, vão passar escritores e escritoras como Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz. Você adoraria ler esses dois autores, pois são formidáveis também. Márcia Cambeba, Márcia Tiburi, Fabrício Carpinejar, Jamil Jade e tantos outros maravilhosos que vão compartilhar de suas literaturas e saberes com o público. Mas tem dois escritores que estarão aqui que quero celebrá-los em nome da bibliodiversidade cultural brasileira: Ailton Krenak e Conceição Evaristo. Ailton Krenak é uma liderança indígena, ambientalista, filósofo, curador. Suas curadorias de artes, na verdade, são curandorias de artes. Poeta. Já ouvi ele, inclusive, citando seus versos, irmão. Escritor e foi eleito recentemente como imortal da Academia Brasileira de Letras. Muito jovem, ele pintou a cara de genipapo no processo da Constituinte de 1988 e em um discurso memorável na defesa dos povos indígenas em nossa Carta Magna. Mas o Ailton é também uma espécie de curandeiro, por meio das palavras, das forças das palavras, dos sons e das vozes das palavras, as palavras orais. Sua literatura escrita é a tradução dos sons, dos sentidos e dos sentimentos das palavras. Sua literatura é também uma oralitura. Ao tempo que ela nos sussurra no pé do ouvido, ela é também para ser lida em voz alta. Ailton nos ensina que o futuro é ancestral e que será uma constelação de gente que ainda é capaz de dançar, de cantar e de contar histórias que vai adiar o fim do mundo. Conceição Evaristo, também mineira, é uma escritora excepcional, dessas que nascem do tempo da natureza e da natureza dos tempos. Neste festival literário de Itabira, ela receberá o prêmio Juca Pato da UBE, o mesmo que você recebeu em 1982. Olha só. É porque está assim, tá certo, pessoal? E aqui, peço sua licença para ler um breve texto que escrevi sobre Conceição Evaristo, intitulado Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. Sem preâmbulos. Conceição Evaristo para a Academia Brasileira de Letras, ABL. E não precisaria necessariamente de uma nova vacância. A ABL tem 40 cadeiras com seus respectivos patronos, fundadores e sucessores. Bem fundo que conjuga o verbo escrever, viver e se ver na escrevivência de Conceição. O conjunto de sua obra é um tesouro nacional expresso em seus romances, contos e poemas, em sua voz e fala, em seu corpo e espírito. Seus romances Ponciar Vicêncio e Becos de Memória são obras das mais substanciais de toda a história da literatura brasileira, tal Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Conceição é lida por pessoas de todas as idades, e lida com vigor por uma geração de gente jovem reunida nas universidades, saraus e festivais literários. Seus escritos são plenos de ancestralidade orgânica e potência contemporânea, marcados por um corpo coletivo e solidário. Sua literatura instiga a moçada a escrever seus próprios poemas, porque sua poesia inspira outros poetas que respiram. Sua literatura pulsa um Brasil potente que escreve suas próprias histórias. Sua literatura é um liame vivo entre os tempos ancestrais, os de agora e o porvir. Sua arte mobiliza e nos põe em estado de reflexão e de ação, semeando em um tempo de aquilombar. Portanto, sem mais delongas, Conceição Evaristo, como membro da Academia Brasileira de Letras, podendo ser fundadora de uma cadeira própria, tendo como patrona Carolina Maria de Jesus, seria uma vitória da ABL, uma consagração da bibliodiversidade brasileira e uma glória da diversidade cultural. Seria uma dupla celebração na festa mais bonita jamais vista na ABL. Machado de Assis e Carolina Maria de Jesus sambariam no terreiro até o sol raiar com todas as letras do Brasil, incorporando suas ancestralidades afro-brasileiras, enquanto Gilberto Gil organizaria o Baticum para a alegria de Conceição e da nação brasileira. Vambora, pois
pois já ouço os passos de Ailton Krenak, Davi Copenaua e Daniel Munduruku chegando no salão. Eu escrevi isso, foi publicado no dia 3 de março de 2023, e não imaginava que o Ailton Krenak estaria assumindo já a Academia Brasileira de Letras. Sabemos que você, Drummond, recusou todos os convites e tentativas possíveis para você entrar na Academia Brasileira de Letras, com a sua recusa ao fardão. Mas para nós, termos Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras é motivo de uma realização coletiva, de um corpo cultural coletivo da bibliodiversidade brasileira, traduzida em sua obra. Que a BL, e Gil já chegou nesse espaço, que a BL não demore mais um século para que escritores como Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Jefferson Tenório, Daniel Munduruku, Ana Maria Gonçalves, Elisa Lucinda, Ronaldo Corrêa de Brito, Itamar Vieira Júnior possam chegar na BL pela excelência de suas obras literárias. No mais, caro Drummond, e já vou me despedindo, como se preparasse uma canção, busco um poema seu para dedicar a essa terceira edição do Festival Literário Internacional de Itabira. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Viva o Festival Literário de Itabira, essa coisa linda que veio para ficar. Viva a Flitabira. Muito obrigado. E viva o Ministério da Cultura e a Lei Rouanet. Viva a cultura brasileira. Agora eu esqueci o que tem para fazer, meu Deus do céu. É um mico. Agora é o prefeito, o senhor Marco Antônio Lage, amigo de 150 anos, faz favor. Bem, de novo, né? Gente, vocês viram que o Afonso Borges, como mestre de cerimônia, é o melhor produtor cultural do país, né? Que confusão que ele faz aqui. Mas boa noite a todos e todas, a todos que nos assistem também pelo YouTube. É uma honra muito grande de abrir esse terceiro FLI Itabira, Festival Literário Internacional de Itabira. Ter aqui pessoas tão ilustres, tão importantes para a nossa jornada, para a cidade, como o Fabiano, que, né, essa carta já é uma peça de literatura, ele que é representante do Ministério, tem um representante do Ministério da Cultura aqui conosco. Ter pessoas tão emblemáticas para a cultura e pela arte brasileira, como João Cândido Portinari. Você tem em Itabira o filho do Portinari. Tem em Itabira, como sempre, né, o Pedro Drummond, que é neto do Drummond. Tem uma figura que talvez vocês não conheçam tanto como o Abranches, o Sérgio Abranches, mas um grande jornalista, um grande pensador brasileiro, né, respeitadíssimo, que está conosco aqui nessa curadoria também, junto com o Afonso Borges. E queria agradecer muito, né, ao Afonso, naturalmente, porque o FLI Itabira ele representa muito para esse momento de transformação da cidade. Nós que buscamos, né, reinventar a cidade para o que está por vir, que é a exaustão mineral, uma cidade que ainda vive 82% da sua economia do minério de ferro. E, com isso, nós precisamos de criar, de reinventar, de buscar novas vertentes. E a cultura é uma delas. Eu tenho a consciência e tenho a convicção de que o investimento na cultura será seguramente, não é, essa âncora que vai promover essa transformação social e econômica para o futuro de Itabira, né? Preciso, claro, de agradecer muito, muito Pedro Drummond. Pedro Drummond, que, pela sua sensibilidade, pela sua generosidade, e que abriu os braços de novo para Itabira, para que essa cidade, para que o Drummond seja, de fato, cada vez mais
lembrado e seja esse emblema da cidade, né, para esse chamamento cultural, para que Itabira seja reconhecida internacionalmente pelo Drummond, né, pelo esse que é um dos maiores poetas do mundo, do Brasil e do mundo, mas que a cidade do Drummond possa ser reconhecida e se prepare para receber, para ser esta referência, um polo cultural brasileiro. É isso que nós estamos pensando, pensar grande. Itabira se transformar, uma cidade do interior, mas se transformar num polo cultural do Brasil. E, claro, não posso deixar de agradecer o Instituto Cultural Vale, Daniel Dayer, que é o gerente-geral aqui de Itabira, que está, né, viabilizando tudo isso aqui com seu investimento, através da Lei de Incentivo à Cultura, e que, junto com a Vale, nós estamos criando um projeto chamado Itabira Sustentável, que vai ser lançado daqui a alguns dias, que prevê um planejamento de longo prazo estratégico, com ações de curto prazo também, para que exatamente Itabira, não é, se reinvente, ela se torne uma cidade sustentável, não é, pós-mineração, daqui a 10, daqui a 20 anos, quando a exaustão mineral vai chegar. Então, nós temos esse tempo, então a Vale está também consciente, trabalhando conosco nisso, né? Então, agradeço muito o Instituto Cultural Vale por isso, né? Cumprimentar tanta gente, Ailton Krenak, que foi falado dele aqui, e que é um itabirano. Você sabia que Ailton Krenak nasceu em Itabira? Você sabia? Então, na verdade, ele foi um áudio que eu recebi há algum tempo, depois dele próprio, dizendo que ele nunca tinha vindo a Itabira. É a primeira vez que ele vem a Itabira agora. Só que ele nasceu aqui. Mas ele nasceu aqui. Na verdade, ele nasceu em Itabirinha de Mantena e foi registrado só adolescente, e o escrivão, não é, do cartório errou, em vez de escrever Itabirinha, escreveu Itabira. Então, eu falei com ele, não abro mão da cidadania itabirana dele. Agora já é propriedade, não abro mão. Ele que não está aqui entre nós, mas aquela figura que dá vontade, não de levar para casa, de morar na aldeia dele, né, para ficar ouvindo ele o dia inteiro. É muito bom, não é? Queria também cumprimentar a Silvana Gontijo aqui, jornalista, escritora, uma figura maravilhosa que trouxe um projeto educacional maravilhoso, né? Esse Rio é Meu, para as escolas públicas de Itabira, e é impressionante como que as diretoras, os professores, os alunos se engajaram a abraçar esse projeto e produziram coisas maravilhosas, a ponto de os alunos de uma das escolas públicas me mandar uma carta, um abaixo-assinado, para que a gente possa nominar, dar nome aos córregos e aos rios de Itabira, inclusive aqueles que já secaram, né? Então é muito bacana, porque é um pertencimento, é um negócio bacana. Silvana, obrigado, parabéns por esse projeto maravilhoso. Tem tanta gente para a gente agradecer, né? Agradecer os servidores da prefeitura que apoiam, agradecer a equipe do Afonso. Mas o fato é que já foi dito tanta coisa aqui, mas eu queria lembrar um pouquinho. O Afonso falou que esse, de fato, é o festival pleno, porque traz quase 60 escritores para Itabira. E o festival, e chegamos aqui agora porque começamos em 2020 e 2021, pior ano de pandemia no mundo, e o Afonso, junto conosco, um ato de coragem, um ato de força, de amor também pela literatura, e a gente resolveu, nós fizemos aqui, e o Itabira aconteceu virtualmente, né, online, e o segundo já foi um avanço, e esse aqui, finalmente, e um evento que também conecta com a educação, o que é muito, muito importante. É um evento que não é só o festival de palestras, mas também tem as exposições, envolve a cidade, deixa legados, e é isso que é importante, não é? E é isso que a gente viveu, quer dizer, fazer esse festival 2021 foi um ato realmente de coragem, num momento, num cenário onde o Brasil, né, vivia a crise, o drama da pandemia, né, e o Brasil, especialmente o Brasil ainda, vivendo e a cultura foi extremamente atingida, né, pela pandemia, porque não existe arte sem público, todo mundo tentando fazer online, reinventando, criando alguma coisa. E o Brasil, especialmente, ainda viveu um outro vírus que foi quase que mortal para a cultura, que foi o vírus do obscurantismo. E, nesse sentido, nós vencemos. Vencemos o obscurantismo, vencemos a pandemia,
E a prova disso é que nós estamos aqui hoje abrindo o 3º Festival Literário Internacional de Itabira, não é? O que prova, mais uma vez, que a literatura, que a palavra, seja ela verso ou prosa, não é, escrita ou falada, ela é a principal arma que nós temos, é a grande arma que nós temos, não é, para calar os tiranos, não é, e para promover e para fortalecer a democracia no nosso país. Então, isso foi muito importante, é isso que a gente está vendo. Krenak chegou aqui agora, né? Palmas para Ailton Krenak, eu peço palmas. O Ailton Krenak, hoje à tarde, aqui nesse mesmo auditório, fez as crianças cantarem, não é, canções indígenas aqui, que eu falei, esse vídeo tem que viralizar para o país inteiro, foi uma coisa maravilhosa. Como é que as respostas da criança a ele foi imediata, foi uma coisa maravilhosa. Então, gente, é isso que a gente está, nós estamos muito orgulhosos de ter todos vocês aqui, prova que Itabira já está caminhando para esse caminho, para essa condição de ser polo cultural brasileiro, não é? E, para terminar aqui, eu só queria dizer o seguinte, como prefeito da cidade, eu, quando assumi a prefeitura pela primeira vez, primeira eleição da minha vida, não sou político profissional, mas eu me defini 2 obsessões importantes, né? Que é essa. A primeira obsessão é trabalhar para o pobre, trabalhar para quem mais precisa, trabalhar para uma população mais desassistida, né? Por isso que a gente está investindo pesado em educação, saúde, saneamento e cultura, não é? Transporte público, etc., para quem não tem condições de se estruturar, de acessar, não é, esse serviço de forma particular. E a outra obsessão é exatamente promover a cultura em Itabira como uma vertente econômica forte para o desenvolvimento econômico de um lado e para a formação humana, a formação dos nossos jovens, das nossas crianças. E, nesse sentido, eu defini essas prioridades. A prioridade também é o jovem, a criança, não é? O pobre e proteção do adulto, do idoso. Então, gente, nesse cenário, sejam bem-vindos a todos vocês que estão virtualmente. Aos itabiranos, sejam bem-vindos ao FLI Itabira, não é? Mais um grande sucesso, tenho certeza. E, para quem não é itabirano, sejam bem-vindos e bem-vindas a Itabira. Essa cidade da solidariedade, a cidade das crianças, a cidade do amor e, quem sabe, a cidade da felicidade. Obrigado, gente. Queria convidar os amigos a se sentarem, por favor. Bem, agora a gente vai realmente começar as atividades do FLI Itabira. Primeiro eu preciso consultar a minha equipe. Por sinal, eu queria pedir uma grande salva de palmas para esses 45 lutadores que estão com a gente aqui. Matheus, Pauliane, todo mundo aí. Vamos embora, gente. Eu brinco que a gente finge que... Sabe aquelas piscinas que tem um tubo que vai correndo, e vai na água? Pois é, a gente entra agora nesse tubo, só sai segunda-feira, entendeu? Vamos ao tubo. Bem, gente, antes eu queria prestar uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante na minha vida e na vida de muita gente pelo Brasil afora, não só estimulando, como criando, fazendo parte, tomando conta. É uma espécie de gestor, pai, amigo, irmão e tanta coisa a mais. E que, seguramente, se não fosse o infortúnio de ter falecido há poucos dias, estaria aqui conosco. Tanto que ele abriu e vem fazendo isso há vários anos conosco. Eu queria prestar uma homenagem a Danilo Miranda. O festival é algo fantástico, porque ele tem, primeiro, a sua característica interiorana profunda, desse Brasil que vem lá de dentro, esse Brasil que tem uma realidade que é diferente daquelas que muitas vezes a gente enxerga das grandes cidades, das grandes capitais. Aqueles que são responsáveis por ele são pessoas extraordinárias. Realmente a leitura é a porta de entrada para uma grande quantidade de informações e conhecimentos, como nós sabemos.
Por meio da leitura, acessamos todas as ciências, todas as filosofias, todos os saberes. Ler é um exercício que, além de nos apresentar novos conteúdos, pode nos conectar com outros modos de pensar. Então tem que incentivar de uma maneira forte, um choque de leitura, um choque de livro no Brasil. Sem a leitura, somos menos do que poderíamos ser. Sem a cultura, não somos efetivamente humanos. Obrigado. A literatura tem um papel absolutamente central na vida das pessoas. E nós temos a mais clara consciência disso. Graças à literatura e ao contato com o livro, nós desenvolvemos habilidades muito próprias que não são muitas vezes próximas do desempenho profissional, mas estão muito além disso, que nos preparam e nos indicam, de alguma forma, visões de mundo. Com isso, a gente pode penetrar em universos criados por outros, próximos dos nossos, semelhantes e às vezes não tão semelhantes, mas que nos ajudam a formular, a pôr em discussão as questões que dizem respeito à nossa vida. A grande questão da literatura é essa: pôr em discussão, debater, aprofundar, trazer elementos novos para a nossa reflexão e, com isso, poder nos ajudar a entender melhor a nossa realidade para conosco mesmo, né? A nossa realidade para com as pessoas que estão à nossa volta e para o mundo no qual nós estamos inseridos. Então, eu gostaria de dizer que, pelo fato de ser diretor do SESC de São Paulo, que é uma instituição ligada ao bem-estar, ao desenvolvimento das pessoas, à qualidade de vida, tem também na literatura este mecanismo, esse meio, esse modo, essa ferramenta, esse jeito, digamos, de encarar a realidade de uma forma bastante própria. Quem pode imaginar um esforço como esse, ou não possa imaginar também que esse esforço possa ser levado a muitas comunidades para refletir sobre a nossa realidade. Portanto, o nosso amigo João Cândido, filho do Portinari, que está presente nesse projeto também, é uma figura que batalha profundamente pelo legado do seu pai, mais do que pela obra material em si, mas pelo que ele representa do ponto de vista artístico, cultural, né? O Afonso Borges conhece bem o nosso envolvimento, a nossa colaboração com ações que já fizemos algumas vezes, e ele sabe desse boom da literatura brasileira, especialmente da literatura menos conhecida, menos famosa, a literatura de Itamar Vieira, de Bianca Santana, de outras pessoas sumamente importantes para a nossa realidade. Então, esses 120 anos do nascimento do Portinari junta, portanto, com esse esforço da literatura, e as duas linguagens, a pintura e a literatura, se encontram para quê? Para nos fazer pensar, para refletir, para discutir, para aprofundar temas, para trazer à baila questões como, já mencionei, ligadas à nossa realidade. E que venham muitas outras edições no futuro para que a gente possa, com isso, espalhar cada vez mais a literatura pelo nosso país. Muito obrigado.
Essa fala foi do Danilo no Fliparacatu, há uns dois meses atrás, onde também estava essa exposição que está aqui, que é o Portinari Negro, cedida gentilmente, cedida, curada, organizada, tudo pelo João Cândido. Por isso que Danilo fez essa referência. E por isso que nós colocamos esse trecho, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Tá bom, né? Bem, agora os dois vão falar as cartas, ok? Estou certo ou estou errado? Eu sempre estou errado. Não sei se nós dois estamos certos. Obrigado, Afonso. Obrigado, pessoal. Eu queria só apenas começar dizendo que o João Cândido e eu somos amigos há várias gerações. E eu tenho orgulho dessa amizade. Eu, enfim, estou muito contente de estar aqui e de poder representar, assim, de alguma maneira meio torta, como diria o Carlos no poema, a lembrança de dois ídolos de todos nós. Você quer começar? Pedro, eu fico muito orgulhoso da nossa amizade, quero dizer isso a você também, há tantos anos, né? Nós preparamos aqui algumas cartas, né? O Pedro teve a generosidade de me facultar o acesso às cartas que meu pai escreveu a Drummond. Eu tinha também facultado a ele o acesso às cartas que Drummond escreveu para o meu pai. Então, a proposta do Afonso é que eu leia as cartas de Portinari e o Pedro leia as cartas de Drummond. É claro que a gente não poderia ler todas, né? São muitas. É uma amizade que atravessou a vida toda. Drummond e Portinari foram amigos literalmente até a morte. Quando meu pai faleceu, em 1962, poucos dias depois, Drummond fez um poema belíssimo, com o título A Mão, que começa, eu vou tentar dizer a vocês como começa, é um poema longo, diz assim: entre o sonho e o cafezal, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. E aí ele vai, né? Depois a gente pode perguntar para o time do Afonso se podem divulgar. Eu tenho esse poema aqui no celular, mas, enfim, fica para a cereja do bolo. Então, Pedro, a gente poderia olhar quem que tem a carta mais antiga de nós dois. Eu acho que você. Acho que sou eu. Então, a amizade entre Drummond e Portinari começa com os trabalhos para o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, na Avenida Graça Aranha, no Rio de Janeiro, que hoje se chama Palácio Gustavo Capanema, e que é um marco da arquitetura e da arte modernas no Brasil. Vocês devem conhecer essa história, não é? Mas ali começa essa amizade, porque Drummond era simplesmente o chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema. Olha que luxo, né? Outros tempos, né? Realmente, você ter um Drummond como chefe de gabinete, eu imagino o que deve ter sido, né? Então, a primeira carta que eu tenho aqui é de 1937, é pouco depois de ter começado. Esses trabalhos duraram de 1936 até 1944, foram 8 anos de trabalho. E isso inclui várias formas, né, de arte, inclui os azulejos da fachada, inclui aquela série de afrescos, os ciclos econômicos brasileiros, que são 14 afrescos, inclui o painel Jogos Infantis, enfim. Portinari ficou 8 anos trabalhando ao lado de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de toda uma equipe de arquitetos, de Burle Marx, paisagista, né, de escultores, como Celso Antônio e outros, né? Bruno Jorge, claro, né? E foi talvez a primeira equipe multidisciplinar de arte, né, de arquitetura, escultura, paisagismo no Brasil, essa grande aventura que foi. Então, a primeira carta que eu separei para vocês aqui é de 9 de novembro de 1937. Eu nem tinha nascido ainda. Diz assim, vocês vão ver que as cartas começam muito cerimoniosas, né? Os dois se tratando assim. Drummond tinha essa timidez, essa discrição, né? Uma coisa assim que ele conservou, acho que a vida toda, não é, Pedro? Eu tenho várias experiências pessoais minhas, inclusive, do contato com Drummond, em que a gente percebia isso. Então, Portinari escreve: Drummond, estou fazendo afresco de verdade, já sujei as paredes cá de casa. Desde que cheguei, não perdi um dia. Há muita miséria por essas bandas.
Junto vai uma fotografia de um afresco em começo, para você ter uma ideia. Um abraço do Portinari. Vocês sabem o que é um afresco? Talvez valha a pena explicar isso, né? O afresco é uma técnica de pintura muito antiga, em que o pedreiro prepara uns 40 centímetros por 40 na parede e o pintor pinta enquanto a massa ainda está fresca, né? Então, é por isso que se chama afresco, né? E escolhi uma outra de um ano depois, 28 de setembro de 38, Drummond. Ainda continua chamando Drummond, não tem Caro Drummond, não tem nada disso, né? Drummond, chegamos bem. O pessoal que veio para descansar está se dando bem. Para mim, acho que foi uma mão na roda descansar um pouco. Estou fazendo escultura. Tenho observado os moleques brincando para ver se acerto. Todos mandam lembranças para Dolores e Maria Julieta. Grande abraço do Portinari. Aqui uma coisa também que eu não sabia. Quando as pessoas me perguntavam, Portinari fez escultura? Eu dizia não, que realmente eu não tenho nenhum conhecimento. Mas essa carta é um documento, né? Estou fazendo escultura. Talvez ele tenha desistido ao longo do tempo. Que pena. Desculpe. Não, Ah, sim. É. Agora, eu vou pular. Quem sabe a gente reveza. Acho que é mais interessante para todos, né? Eu queria aproveitar, deixa o que você falou da Maria Julieta, a mamãe, e a gente tem o privilégio, né, enormíssimo privilégio de ter o retrato que o Portinari fez da mamãe e o retrato que fez do Carlos. Então, o Carlos escreveu uma carta para o Portinari agradecendo o retrato que ele fez da mamãe, sobre o qual depois eu quero contar uma anedota. E diz assim: meu caro Portinari, o retrato de Maria Julieta é uma coisa admirável como pintura. Ele mostra você na plena posse de seus recursos técnicos e da sua capacidade de criar a obra de arte. É um trabalho realmente sério, pela concentração de valores puramente pictóricos que você realizou nele. Sente-se uma rica, palpitante e profunda experiência circular através desse quadro, em que a coisa pintada como que desaparecesse para ceder lugar à criação artística no seu maior esplendor. Não sei como agradecer a você, a dádiva maravilhosa. Estava para lhe dizer pessoalmente umas palavras há muitos dias, mas estou passando por uma fase interior difícil, durante a qual o contato comigo seria talvez penoso para os amigos, e eu quero poupar os amigos. Sinto-me provisoriamente inabitável, porque eu estou lendo aqui o manuscrito dele, né, aquela letrinha que vários de vocês devem conhecer, e peço-lhe perdão por essa crise de ovário, através da qual perdura a mesma límpida e afetuosa amizade para com você. Revi as fotografias. Seria bom que você desse os títulos dos quadros, ou somente os títulos, para satisfazer o gosto dos americanos pela documentação precisa. Um abraço para você e para a sua cara, do Carlos. Isso é de 4/8/39, me parece, ou 30. Enfim, esse retrato que o Portinari fez da mamãe, ela era criança ainda, e a mamãe dizia que o Portinari tinha exagerado no queixo dela. A mamãe, drummondiana, tinha o seu queixo, como o Carlos tinha um queixo também. Eu não tive tanto porque o papai não tinha tanto queixo, então meu queixo drummondiano ficou na história assim. A genética foi manoliana do papai. Mas a mamãe dizia que o Portinari tinha exagerado no queixo, e o Carlos, que sempre apoiou a mamãe, concordava. Curiosamente, no dia seguinte ao falecimento de mamãe, eu perguntei para o Carlos: mas Carlos, vem cá, o Portinari exagerou ou não exagerou no queixo da mamãe? Aí, ao contrário do que o Carlos admitiu a vida toda, disse: se o Portinari pintou ela assim, é porque sua mãe era assim.
Eu vou ler uma também desse mesmo ano, dezembro de 39, Brodowski, né? A terra natal de Portinari. Dezembro de 39, aqui eu já tinha nascido. Caro Drummond, aqui estamos. Viemos de São Paulo a Brodowski ocupando quase um vagão. Vamos ver se posso descansar. Estou desconfiado que não, pois a família é grande demais e tenho que resolver os casos. A casa já está pequena. Mandei acrescentar uns cômodos, pois como está, ninguém se entende. Isto está parecendo um circo. A roupa está toda embaralhada, é uma confusão dos diabos. Contudo, o clima é bom. Esta é para aliviar de todos os Portinares os votos de Natal e Ano Bom, para você e todos os seus. Um grande abraço do seu Portinari. É a primeira vez que ele diz do seu. Um grande abraço. É engraçado porque as cartas têm um lado afetivo, mas, ao mesmo tempo, tratam de questões de trabalho, né? Então, eles levam a sério essa questão. Eu vou ler agora uma carta que diz assim: Rio, 15 de outubro de 1946. Querido Candinho, aqui já é mais íntimo. Estou contente com o sucesso de sua exposição, de que chegam aqui os primeiros ecos. E mais contente ainda porque não foi nenhuma surpresa. Era uma coisa que eu esperava. O êxito previsto pelos seus amigos, o reconhecimento mundial inevitável da grande obra que você vem realizando como o seu próprio destino. Você é a alegria e a honra de nosso tempo e da nossa geração. Não sei se saberia dizer-lhe isso pessoalmente, mas encho-me de coragem nesta carta para exprimir uma convicção que é de todos os seus companheiros, os quais se sentem elevados e explicados na sua obra. Sim, meu caro Candinho, foi em você que conseguimos a nossa expressão mais universal, e não apenas pela ressonância, mas pela natureza mesma de seu gênio criador, que, ainda que permanecesse ignorado ou negado, nos salvaria para o futuro. Bonito isso, né? E que verdade também. Temos sentido muitas saudades de você, e eu, que sou o bicho do mato e da solidão, nem por isso deixo de lembrar aquelas boas conversas no Cosme Velho, perto de seus quadros. O ambiente aqui é o mesmo que você deixou, o mesmo, se não for mais besta. Vivemos, como sempre, na falta de um rumo seguro, e pouca gente compreende os acontecimentos. Não há sinal de melhoria na crise econômica, e a crise política prossegue com uma ilusória efervescência democrática em torno das próximas eleições estaduais. Ilusória, porque os partidos dominantes continuam a fazer o jogo antigo em face dos novos tempos. Uma coisa triste. Acabamos de fundar o Ateneu Garcia Lorca para a difusão da cultura espanhola em solidariedade com o povo da Espanha, e você foi incluído no Conselho Consultivo da instituição, de que me fizeram presidente provisório. A ideia é boa e poderá vencer se a turma aqui trabalhar com perseverança. Contamos, certo, com o seu apoio e sua colaboração. Valeu? Vi, em mão de Landucci, provas dos clichês excelentes do seu álbum a aparecer em Londres. Creio que com a introdução do Aníbal, acho que sairá uma coisa decente. Se você puder mandar-me algumas críticas mais interessantes que aparecerem sobre a exposição, gostaria muito. Dê a Maria, Inês e João Cândido o abraço de Dolores, Maria Julieta e meu. As saudades amigas do seu velho Carlos. O seu velho, né? Eles repetem isso. E não eram velhos, né? Como te disse, nós somos mais velhos do que eles agora. Eu me sinto avô dele, né, nessas alturas. Mas realmente esse carinho é uma coisa extraordinária. Eu vou ler uma de 1941 aqui. Brodowski, 1941. Caro Drummond, tenho trabalhado muito. Já usei a prensa e fiz várias pontas secas que ficaram boas. Você aí escolherá umas provas para você. Estou estudando os afrescos para a capelinha que fiz para minha avó. Encontrei um motivo que se presta, acho eu. Cristo dormindo na barca, com os apóstolos apavorados com o temporal. O desenho ficou bem. Agora vou estudar se o tamanho não vai fazer a capela ainda menor. Essa capela, vou fazer um parênteses, é uma capela de uma emoção indescritível. Eu aconselho todos os que puderem dar uma chegada lá no interior paulista. É uma cidadezinha perto de Ribeirão Preto, fica a 20 minutos de Ribeirão Preto, e essa capelinha, quando você entra dentro, parece que você sobe numa nuvem assim, de misticismo. Ele fez para a avó dele, que estava velhinha, e ela fraturou o fêmur, e ele não tinha condições de atendimento médico, né?
Então, ela ficou muito deprimida, porque era muito católica e não conseguia mais ir à missa. E ele falou, nona é avó italiana, nona, não fica assim, não. Eu vou fazer uma capelinha para você aqui no seu quarto. E ele pegou os santos e as santas, quem posou foram os netos e as netas dela, e até bisnetos, que eu posei para o menino Jesus, que eu era pequeno. Então, aquela capelinha é uma coisa de muita emoção, né? Eu queria ler mais uma, eu não quero cansar vocês, porque essa coisa de ficar lendo uma carta atrás da outra pode cansar vocês. Então, eu vou ler a última carta que ele escreveu, 3 meses antes de morrer. Ele escreveu da Espanha, ele estava voltando. Eu estava estudando na França nessa época, ele foi me visitar, outubro de 61. E ele escreve do navio Lennec, que foi o navio que o trouxe para o Brasil. Caro Carlos, mesmo não estando juntos, sempre estamos perto e conversando. Meu afeto para todos os teus e meu fraternal abraço. Portinari. Muito bem. Eu queria contar um pouco uma anedota também, que eu até te comentei ontem, porque eu tive a sorte de nascer numa casa em que o Portinari era amado, né, enfim, considerado como o grande gênio que ele foi. O Portinari foi super generoso com minha família. Ele retratou a mamãe, retratou o Carlos, deu de presente gravuras da série do Tiradentes, que eu, quando criança, ficava impressionado com aquele braço de pendurado. E tem também um desenho de uma favela, de uma comunidade, hoje em dia, diríamos. Então, para mim, Portinari era como, enfim, o máximo expoente da arte brasileira. Eu diria que temos 2 monumentos, que são o Aleijadinho, né, aqui de Minas, e o Portinari, né, o Aleijadinho na escultura e o Portinari na pintura. Claro que tem outros artistas importantíssimos e grandes, mas me parece que, pelo menos, eu fui educado dessa maneira. E uma vez eu tive uma discussão com um pintor geométrico brasileiro, que dizia que o Portinari era sobrevalorizado. E eu disse, mas como você pode pensar isso, né? E você, um pintor geométrico, como é que um pintor geométrico vai discutir isso, mas sem querer assim, desvalorizar arte nenhuma, porque eu também gosto de praticar, embora há anos-luz desses grandes mestres. Eu queria ler uma carta aqui, que não foi do Carlos para o Portinari, mas para mim, na qual ele menciona o Portinari. E foi por ocasião de uma viagem que eu fiz à Europa com meu pai. E diz assim: Rio, 22 de fevereiro de 1978. Querido Dom Pedro, em primeiro lugar, muitas graças pela sua gentileza de mandar-nos de Londres suas impressões europeias. Vejo que você fez o tipo de viagem mais inteligente, pois não se limitou a observar o aspecto exterior das cidades. Quis conhecer o que elas guardam de melhor no terreno da arte, que passa despercebido ao viajante comum. Com isso, enriqueceu suas ideias a respeito da criação artística, sentindo a emoção que despertam as obras originais acumuladas durante séculos. E aqui vem a parte importante. Você sabia que Portinari, ganhando o prêmio de viagem à Europa e lá ficando alguns anos, voltou sem trazer um quadro novo pintado por ele? O tempo todo foi pouco para ver, sentir, digerir as telas dos museus e galerias. E, chegando ao Brasil, desandou a fazer uma pintura completamente diferente da outra, acadêmica, que lhe valera o prêmio de viagem. O resultado da viagem foi evidenciado nessa criação intensa e inovadora, em que transpareciam as consequências de seu contato direto com o acervo artístico tradicional e nem por isso menos estimulante. Portanto, meu caro, você andou certo aproveitando a chance que seu pai lhe proporcionou na hora certa de movimentar a curiosidade estética. Puxa, até parece que fiz um discurso. Não fiz, não. Foi só papo amistoso de avô satisfeito. Maria Julieta leva um exemplar do meu livro Poema A Visita, que lhe mostrará as ilustrações, que são curiosas, macrofotografias de fragmentos de pedras que lembram estruturas oníricas, ora brilhantes, ora sombrias, sem realmente nenhuma relação com o texto, mas bonitas em si.
Agora estou na dúvida se mostrei a você o livro em sua rápida passagem aqui em casa, antes de embarcar para a Europa. Não faz mal. Se já viu, agora verá mais detidamente e me dará sua opinião. No mais, meu querido, obrigado pelo desenho que nos mandou e um terno abraço de saudade e bons votos de seus amigos Vó e Carlos. Aí eu queria também... É bonito, né? Eu queria também contar uma história, porque o Portinari foi super generoso com o Carlos e com a minha família. E o Portinari deu também para o Carlos um desenho de uma cabeça de índio em grafite, que tem praticamente 1 metro quadrado. Um desenho espetacular que eu vi no Museu Histórico, que pegou fogo. O Carlos doou esse desenho para o Museu Histórico. E quando o Portinari soube, acho que ficou meio contrariado, porque disse, mas Drummond, esse desenho era o futuro financeiro da sua filha. E o Carlos disse, eu já tenho suficientes Portinares em casa. Mas a gente está tentando descobrir, a gente acha que o desenho não se queimou, porque foi transferido para o FRJ. Então, afortunadamente, o desenho do Portinari que o Carlos doou ao museu se preservou do fogo. Mas isso revela também como essas pessoas tinham uma consciência cívica, nacional, né, da importância do trabalho deles, né? O Carlos sabia da importância, tanto que ele dizia que o Portinari plasmou assim, o espírito da geração deles, né? Muito comovente essa carta que você leu dele para você também, Pedro. Eu queria ler agora, para terminar, não uma carta, mas uma crônica que Drummond escreveu, né, dedicada a Portinari também, no dia 3 de janeiro de 1943, onde o poeta revela o quanto Portinari está produzindo. O tempo perdeu sobre ele o poder de ferir. O artista não está mais velho, nem ficou igual. Pinta, simplesmente. Aos escritores, a toda a gente que o visita e busca impedi-lo de trabalhar, responde com o trabalho. Portinari esqueceu a realidade circunstancial, o bicho indivíduo, a coisa física. É exato que circunstâncias, indivíduo e físico, foram transportadas para seus quadros, estão cada vez mais dentro deles. Mas em Portinari não estão. O pintor de Jeremias adquiriu uma estrutura diáfana, um ar transparente, e através das roupas e dos tecidos musculares desse homem, a gente vê as ruínas furiosas de Stalingrado, o grito dos profetas, balões que sobem no céu vermelho ou pérola, cavalos na chapada, meninos, moças retirantes. A crônica continua narrando o encontro do poeta com Villa-Lobos e termina dizendo: o pintor e o músico dão, sem querer, um exemplo arrasador de desprendimento de si mesmos. Jogados a um canto do mundo, é como se não percebessem a alegria e a dor da gente que os cerca. Mas essa dor e essa alegria, além de muitas coisas, estão vivas nas suítes de um e nos murais do outro, que de tão entregues ao esforço criador, parecem não reparar na vida. Eles reparam, sim. Embora os outros não percebam, eles estão reparando. Muito bem. Se vocês tiverem 2 minutos mais, eu vou fazer assim uma gambiarra aqui e vou botar o poema que o Carlos fez quando o Portinari nos deixou. Deixa eu ver se... A mão. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. A mão está sempre compondo, módulo murmurando o que escapou à fadiga da criação. E revê ensaios de formas, e corrige o oblíquo pelo aéreo, e semeia margaridinhas de bem-querer no baú dos vencidos. A mão cresce mais e faz do mundo como se repete, o mundo que telequeremos. A mão sabe a cor da cor, e com ela veste o nu e o invisível. Tudo tem explicação, porque tudo tem nova cor. Tudo existe, porque foi pintado à feição de laranja mágica, não para aplacar a sede dos companheiros, principalmente para aguçá-la até o limite do sentimento da terra,
domicílio do homem. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Como feliz é o retrato múltiplo, verde e róseo, em 2 gerações, da criança que balança como flor no cosmo e torna humilde, serviçal e doméstica a mão excedente em seu poder de encantação. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Gente, eu gostei disso que ele fala, domicílio do homem, né? A terra, domicílio do homem. Vamos cuidar desse domicílio. Né, Ailton? Vamos cuidar do domicílio. Vamos de mãos dadas. De mãos dadas. Vamos de mãos obrigado, dadas. muito obrigado a todos. Bem, acho que vocês podem ficar aí, porque o que vai acontecer agora está diretamente relacionado a vocês. Por obra do trabalho do professor Juliano Montemor, aqui da Unife, e do seu aluno Ítalo, nós vamos mostrar uma pesquisa que eles fizeram e que gerou o fruto de, pela primeira vez que se tem notícia, nós vamos ouvir a voz de Cândido Portinari. Eu acho que você até podia falar sobre isso, né? Também. Espera um pouquinho, um minutinho. Alô, Afonso, eu só queria lembrar que o Juliano e o Ítalo, né? Eles fazem parte de um grupo chamado Drumonsters, um grupo itabirano que é bicampeão brasileiro de futebol de robô. Esses caras são uns craques, então é bom que Itabira saiba que tem uns... Eles estão aí? Vários craques. Levanta aí, por favor, Juliano e Ítalo. Cadê eles? Muito prazer. Oba. Finalmente eu consegui ver. Parabéns. Parabéns, viu, Juliano? Parabéns, muito obrigado. O Afonso me pediu para dar uma explicação rápida. Quando ele me falou sobre essa ideia, eu disse a ele, olha, Afonso, infelizmente, o projeto Portinari tem um único registro da voz de Portinari e dura menos de 1 minuto e ele fala em francês. Ele estava justamente nessa exposição que Drummond se refere na carta, que ele escreveu, essa carta tão linda, né? E ele é entrevistado pela radiodifusão francesa. Então, só tem esse trechinho. Eu imagino que deva haver outros registros da voz de Portinari por aí, mas nós, nos 44 anos que a gente vem trabalhando no projeto Portinari, não conseguimos encontrar. Aí o Afonso disse, mas manda assim mesmo, né? Aí eu mandei para ele e ele fez esse milagre aí que vocês vão ver. Vi agora, a gente pegou o trabalho do Juliano, nós tiramos a entrevista, a pergunta do jornalista, e vocês vão ouvir os únicos 59 segundos que até agora se tem notícia. Tomara que esse trabalho, né, frutifique e a gente consiga mais informação sobre isso. Pode colocar. J'avais 8 années. Quand sont arrivés à mon petit village, les pans pour décorer la petite chapelle. C'était pas des grands pans, c'était des pans pour des villages. Ils étaient bons, ils m'ont reçu pour travailler avec. Et je suis resté jusqu'à l'âge de 13 années. Après, je suis allé à Rio de Janeiro, où je suis entré à l'école des beaux-arts. Pas comme un élève normal, parce que je n'avais pas d'instruction. Alors j'étais admis comme un apprenti. Et vous avez pu travailler et commencer à exposer. Oui, j'ai posé au salon des beaux-arts. C'était l'unique endroit où on pouvait exposer, où il y avait la bourse pour venir en Europe. C'est ainsi que vous avez pu venir à Paris.
Oui, c'était en 28, j'ai eu cette bourse et je suis venu à Paris. É isso. E agora vem esse pequeno milagre que a tecnologia nos permite, através da inteligência artificial. Vocês vão ouvir 5 trechos curtos, nas vozes de Drummond, sintetizadas, respondidas por Portinari, também sintetizadas em algumas cartas. Pode colocar no ar. Você não apareceu. Por quê? Para não atrasar o assunto, mando-lhe cópia das especificações, com um abraço muito cordial do Carlos Drummond, 24/4/37. Caro Drummond, estou mandando para o nosso ministro fotografias da capelinha que fiz para a minha avó. Não ficaram boas, por 2 motivos. Primeiro, a capela é muito pequena e não dá para recuar a máquina. E segundo, porque o fotógrafo é daqui mesmo e não tem chapas apropriadas. Além disso, é preciso prática para fotografar quadros. Em todo caso, dará uma ideia. Pretendo ficar aqui até o dia 20, mais ou menos. Fiz também alguns quadros de cavalete que você vai gostar. Ontem fiz um galo e uma galinha abraçados. Ficou bonito de cor. Todos mandam lembranças para Dolores, Maria Julieta e para você. Do velho Portinari. Caro Candinho, estou ainda meio mole da gripe, e por esta razão não posso ir aí hoje à noite para abraçá-los e ver suas coisas novas. Junto lhe mando os projetos de carta. Até breve e um abraço amigo do Carlos. 29/4/42. Caro Drummond, aqui estamos. Viemos de São Paulo a Brodowski, ocupando quase que um vagão. Vamos ver se posso descansar. Estou desconfiado que não, pois a família é grande demais e tenho que resolver os casos. A casa já está pequena, mandei acrescentar uns cômodos, pois como está, ninguém se entende. Isso está parecendo um circo. A roupa está toda embaralhada, é uma confusão dos diabos. Contudo, o clima é bom. Esta é para aliviar de todos os Portinari os votos de Natal e Ano Bom, para você e todos os seus. Um grande abraço, Portinari. Brodowski, dezembro de 1939. Meu caro Portinari, gostei muito de receber seu cartão. As notícias de você só vinham pelo jornal, e é bom recebê-las diretamente através de algumas palavras amigas. Nós aqui acompanhamos de perto a sua eleição, e cada resultado novo que o rádio nos dava, acentuando a vitória, nos enchia de contentamento. Tenho ainda do senador uma ideia de homem de barbas coloniais, cheio de pigarro e rapé, e de repente vejo você, um dos seres mais vivos, ágeis e humanos, numa cadeira do Senado. É uma verdadeira revolução. Por outro lado, tenho certeza de que o senador Portinari continuará sendo o mesmo homem e o mesmo pintor que nós todos admiramos e estimamos. Receba, pois, o nosso abraço muito afetuoso de congratulações. Espero que você volte já, e então bateremos um longo papo com a velha amizade do Carlos. Carlos, é preciso sua intervenção urgente. Intermediar Juarez junto ao novo ministro da Educação no sentido da conservação de Lúcio Costa como diretor da escola. Pessoal do governo passado ameaça tomar conta da escola. O salão alcançou o maior sucesso de que há memória. 500 alunos em greve a favor de Lúcio Costa. Uma palavra sua salvará a arte brasileira. Abraços, Portinari. Na folhinha de dezembro, o dia reservado para a festa de Portinari lembra aos homens que a pintura está viva. No alvoroço de dezembro, o dia de Natal de Portinari ensina a gente que a pintura está sempre nascendo. Na mágica de dezembro, Portinari, pintura, poesia abraçam-se compondo um sonho único e real. Ao querido Candinho, com o melhor abraço de seus amigos Carlos e Dolores. Rio, 29 de dezembro de 1961. Caro Carlos,
Saímos daí correndo, com 1000 coisas que tivemos que fazer. Por isso não fui falar com você. Já estamos aqui conversando com o Mac Lynch. A decoração é maior do que eu pensava. Já escolhemos mais ou menos os temas. 5 ou 6 painéis representando coisas do Brasil e 2 ou 3 das Américas. O pessoal aqui me diz que devo fazer esse trabalho de qualquer modo, porque será um reclame enorme para mim e para o Brasil. Só está havendo um pouco de dificuldade na maneira de pagamento, pois eles têm leis protegendo os artistas deles. Vão me dar uma bolsa das grandes, que é pouco pelo tamanho do trabalho, mas espero ao mesmo tempo fazer outros que me compensarão. Todos mandam lembranças para Maria Julieta e Dolores, abraços do velho Portinari. Caro Drummond, tenho trabalhado muito. Já usei a prensa e fiz várias pontas secas que ficaram boas. Você aí escolherá umas provas para você. Estou estudando os afrescos para a capelinha que fiz para minha avó. Encontrei um motivo que se presta, acho eu. Cristo dormindo na barca com os apóstolos apavorados com o temporal. O desenho ficou bem. Agora vou estudar se o tamanho não vai fazer a capela ainda menor. Recebi os telegramas do nosso ministro e os seus. Também mandei alguns. Os Portinares mandam os votos de bom ano para Dolores, Maria Julieta e para você, do seu velho Portinari, Brodowski, 1941. Caro Drummond, muito obrigado pelo belíssimo livro e pelas poesias extraordinárias, e também pela dedicada a mim. No telefone me atrapalho, por não ouvir bem e pela falta de prática. Tenho lido seus artigos saídos da mesma mina. São muito lidos e admirados. E Maria Julieta, lembranças e abraços para Dolores e para você, do velho amigo Portinari, Rio, 27 de janeiro de 1960. Juliano, muito obrigado, viu? Muito obrigado. O Ítalo também.